Então vamos lá? Bom, tem uma pergunta que eu tenho recebido consistentemente, eu já cheguei a introduzir esse tema aqui em outro momento da história, mas agora a coisa está se tornando um pouco mais material, né? Já temos aí conversas avançadas. A nova moeda do Brasil e da Argentina vai dar merda? Que história é essa de SUR? Para começo de conversa, vamos aqui ser um pouco mais sensatos. Essa ideia não é do Lula. Pode parecer que é a ideia do Lula, mas é uma ideia velha mesmo. Para você ter uma ideia, o Paulo Guedes já estava defendendo uma moeda do Mercosul lá nos idos, de 2021, 22 de agosto. Temos aqui uma matéria no UOL na época, Guedes defende moeda única no Mercosul, Brasil seria a Alemanha do bloco. O que ele quer dizer com essa frase? A Alemanha no bloco europeu, ela é o país onde existe ali o controle, né? Ela é tipo o Banco Central, fica ali meio que sob o controle da Alemanha. Ela é o país mais forte do bloco europeu no quesito do controle da moeda. Então ele está dizendo aqui, o Brasil seria tipo uma Alemanha dos trópicos, né? E aí, mais recentemente, a gente teve aqui um artigo que foi assinado de forma conjunta aí pelo Lulinha e pelo Alberto Fernandes. Raul, quem que é Alberto Fernandes, né? O meu vizinho? Não, é aí o presidente da Argentina. E ali eles confirmaram que eles têm uma intenção de criar uma moeda sul-americana, que se chamaria o SUR. É muito boa. Isso aqui em Goiânia vai ser SUR. Lá em São Paulo vai ser SUR, né? Dependendo do sotaque. Você sabia que paulistas mais ricos têm esse sotaque do R e os paulistas menos ricos ali, aqueles de São Paulo que moram ali nos interiores, tem o SUR, igual o nosso do interior aqui? Sabe por que isso? Por conta da influência italiana no idioma paulista. Aqueles descendentes de europeu, né, uma baguncinha, conversam mais assim, aquela coisa, e aqueles menos ricos ali normalmente puxam um pouquinho mais o R. Toda uma questão social embutida no sotaque paulistano. Olha só. Se não era eu, você não sabia disso. Antes de mais nada, então, antes da gente começar esse vídeo desenvolvendo aqui, quem é Sardinha Raiz já deixou o like na confiança antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, você que não é Sardinha Raiz ainda, cara, chegou agora, o cara com conversa de SUR, né? Da onde você vai tirar isso aqui? Então, segura sua mãozinha, considera só deixar o seu like ou se inscrever quando o vídeo te agregar de alguma forma. Esse vídeo me trouxe aqui uma informação que eu não tinha, eu complementei, aprendi alguma coisa, aí você considera deixar o seu like e se inscrever. Eles conversaram ali, trocaram uma ideia, e o objetivo que eles falaram é, o objetivo ali de incentivar as relações do Mercosul, incentivar ali uma negociação e tarará, que poderia ter uma moeda em comum. A primeira coisa que a gente precisa entender é de onde vem essa ideia. Essa ideia, na verdade, ela é um pouquinho menos bonitinha do que estão defendendo no papel. Ela tem a ver com a preocupação relacionada à soberania. O Paulo Guedes estava com essa preocupação e o Lula também está com essa preocupação. Acontece que, quando começou, muito antes ainda do conflito da Rússia, já começaram alguns países a falar em sanções. O Brasil já começava a ouvir falar em sanções. Por quê? Por conta de crise climática, Amazônia. Então, naquele período, o Brasil já começou ali a ser acusado pelos países europeus, né? Falar assim, opa, vocês estão fudendo com tudo, estão desgramando o meio ambiente e tal. Então existia ali já uma pressão falando assim, em algum momento a gente pode aplicar algum tipo de medida em vocês e que vai afetar a economia, vai afetar a situação do Brasil. Pensando nisso, começa-se um diálogo de falar dessa moeda. Quando chega 2022, no fatídico ano aí, a gente tem um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O que acontece com a Rússia naquele momento? Ela é expulsa do sistema SWIFT. Você que faz remessas internacionais, né, investidor em dólar aí, você sabe, você tem que pôr ali o SWIFT, né? Aquele é o sistema financeiro internacional, você usa para fazer câmbio, para fazer importações e exportações, você acaba tendo que fazer uma operação de câmbio, que é trocar uma moeda por outra ali. Na hora que isso aconteceu, a gente acendeu um alerta, não só no Brasil, não só na China, como em todos os países do mundo que dependem de algum tipo de negociação, tanto com o bloco europeu quanto com os Estados Unidos. Por quê? Porque ficou claro ali que eles poderiam desligar o seu meio de troca com o restante do mundo. Então, assim, é um poder muito grande. Nesse momento, é normal que os países olhem assim e falem, cara, o que a gente pode fazer para minimizar, talvez, o impacto de uma oportunidade dessas, né? O que a gente pode fazer para não ser tão impactado num cenário desse? E aí começa essa discussão. É claro que tem mais conversa além disso. Esse é o início. A gente olhando também para o M1 do dólar, a gente consegue ver que no ano de 2020 foi injetado mais dólar na economia do que toda a história americana. Então, assim,
estão imprimindo exageradamente. Isso aí já vem lá desde 1971. Quando você observa ali, ó, você vai ver que 1970 é a primeira vez que esse gráfico se levanta. Antes essa subida era assim. É porque agora a subida final de 2020 está tão alta que você acaba vendo uma subidinha, né? Porque é aquela, se você compara 99% com 10%, fica parecendo que 10% não é nada. Então, quando aumentou demais essa quantidade de dólar na economia, parece ali que foi pequeno. Então, o que a gente teve ali em 1971? A gente teve o fim do lastro em ouro do dólar. O dólar, quando ele foi lá do acordo de Bretton Woods, depois se você quiser dar uma aprofundada, pode pegar, mas não precisa, né? Lá no acordo de Bretton Woods, foi definido que o dólar seria a moeda internacional, a moeda realizada nas trocas internacionais. Isso aqui favoreceu muito os Estados Unidos, tá? O acordo de Bretton Woods fez boa parte do que a gente entende como potência americana. Eles estavam bem, mas ficaram bem melhor estabelecidos depois daquilo. Por quê? Porque o resto do mundo estava meio sofrido e eles estavam bem naquele momento. Quando ele se firmou dessa maneira, os Estados Unidos, ele dizia que o dólar tinha um lastro em ouro. Inclusive, se você pega uma nota de dólar, ó, vou até pegar aqui e botar a imagenzinha para vocês, que talvez você não consiga encontrar, tá? Quando você pega aqui essa notinha, tá vendo aqui, ó? 20, né? Nossa, é chique, Raul. Eles falam inglês desde pequenininho. Não tem um mendigo nos Estados Unidos que não fala inglês. Então aqui, Gold This Certificated, né? Babá. Então esse certificado aqui garantia que aqueles $20 poderiam ser trocados em qualquer banco por um pedacinho de ouro ali que equivalesse a isso. Quando acontece, começa essa questão ali dos Estados Unidos injetar dólar na economia, em algum momento os países suspeitam, assim, principalmente a França tem a ver com isso aí. Alguns países suspeitam ali que os Estados Unidos não estavam realmente lastreando esse dólar em ouro. Não tinha tanto ouro na economia quanto eles estavam dizendo que estavam imprimindo ali. Nesse momento, os países começam a sacar. Aí o Nixon, a gente chama de choque Nixon nesse momento, o Nixon ali, que era o presidente dos Estados Unidos na época, o então presidente, ele diz, olha, não vai rolar, não existe mais, não está lastreado em mais nada. A partir disso, os Estados Unidos perdem completamente a decência e começa a imprimir dinheiro loucamente. Então, a gente observa em 2020 essa injeção de dinheiro. Quem acaba pagando essa conta se todo mundo está comprando dólar, né? Se toda transação a gente negocia em dólar, a gente acaba pagando uma conta da inflação dos Estados Unidos. Concorda que os países ele começam a sentir algum medo? Então é natural que comecem-se essas discussões. E aí quando você verifica aqui, em 2022 o Brasil está com a inflação até baixa, 5,8. Você fala assim, ah, Raul, beleza. Só que olha quem está no topo da inflação em 2022. 95,4% de inflação, a gente tem ali a Argentina. Depois disso a gente tem Turquia, né? Então a Argentina está no topo do mundo, nesse momento aqui, a inflação, né? É uma situação um pouco complicada. Do G20, das maiores economias do mundo, a gente tem aqui uma coisa muito complicada. Na Argentina, inclusive, isso é até uma projeção, porque a inflação real é bem mais complicada. Eu fiz um vídeo só sobre isso, o que acontece com os investidores da Argentina e tal. A gente começa a falar de criar uma moeda para negociação com um país que está numa situação muito complicada no caso de inflação. E o que leva à inflação? Né? Um descontrole das políticas monetárias. Você pode questionar, ai, Raul, foi sei lá o quê, foi um dinossauro que fez. Não, foram os erros da condução da política econômica da Argentina. Lembrando que a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Do mundo a Argentina já foi, né? Então, isso aqui mostra que houve uma série de erros ali a partir de certo momento na economia argentina, que há décadas ela enfrenta problemas com a inflação e problemas graves. E aí o Brasil começa na negociação de falar de criar uma moeda com a Argentina. O que poderia acontecer? Se a gente cria uma moeda, muitas pessoas estão falando, ah não, essa moeda inicialmente seria só para negociação entre os dois países. Beleza, a gente cria uma moeda que vai ser controlada ali por um banco central, Brasil e Argentina. E a gente vai tentar forçar isso para o restante do Mercosul. Não parece muito difícil. Algumas pessoas falam, quem garante que os outros países vão querer? Cara, não é muito difícil, porque essas economias aqui do Cone Sul, elas são um pouco dependentes da nossa, né? De forma que é muito simples fazer eles assinarem certos acordos aqui. A gente está falando das duas maiores potências econômicas do Cone Sul inteiro. O Brasil já é uma potência gigantesca, a Argentina é a outra potência. O resto são todos países um pouco menores, com só um Chile ali, alguma coisa, o resto são países um pouco menores. E aí você tem ali uma Venezuela que está completamente desestruturada, você tem uma Colômbia que tem problemas graves. Então assim, no geral, a gente tem países aí, Bolívia e tal, a gente tem países que não têm uma economia tão forte. Então se o Brasil e a Argentina definem ali uma moeda e falam sobre negociação e falam sobre como que a gente vai fazer essa negociação coletivamente, sendo, né, o Brasil e a Argentina os maiores parceiros comerciais aqui de boa parte do Cone Sul, a gente teria ali uma questão. Então era fácil forçar. Só que assim, será mesmo que dois países que historicamente têm problemas com inflação fariam uma moeda que não tem problemas com inflação? Porque vamos imaginar, Brasil, década de 89. Hoje em dia você pode pensar, nossa, Raul, Brasil tá bem. E não tá, né? A gente teve problemas com inflação recentemente. É claro que nesse ano agora a gente tá com uma das menores inflações do G20, depois de ter apresentado inflação grande, ó. Julho de 2021 a julho de 2022, Brasil, inflação de 10%, Argentina 71%, Chile 13%, Colômbia 10,2%, México 8,1%, Peru 5,6%. Então, a gente tá falando que todo mundo aqui no nosso continente aqui tem um probleminha, né? E se a gente fosse pegar o continente americano inteiro, até os Estados Unidos agora, para falar todo mesmo. Então,
Então a gente olha ali, se esses países criam uma moeda, provavelmente a gente teria uma pressão inflacionária muito grande. Esses países têm problema com a condução da economia. O Brasil aqui está mais ou menos estável, a gente olha para a época do Sarney, inflação de 1000%. A gente já foi pior que a Argentina está agora. Então assim, me assusta que essa ideia, ela parta do princípio de colocar esses países para controlar uma moeda ali na relação deles ali. Raul, mas não é melhor do que fazer uma negociação em dólar? Porque inflação por inflação que a gente fique com a nossa, né? E não necessariamente com as inflações ali do exterior. Para começo de conversa, a gente continuaria tendo uma certa pressão inflacionária do dólar, porque a gente negocia com a China e tal, que também está pensando em criar moeda, ele tá todo mundo pensando nisso. E seria basicamente uma moeda digital essa, né? De uma troca ali de início. Mas assim, é muito preocupante porque pode acontecer, vou falar o que pode acontecer. A gente já é meio complicado, mas vamos supor que você é uma pessoa meio complicada que tem um vizinho mais complicado ainda. Então você faz barulho, né, faz rave, mas o seu vizinho, ele faz festa que costuma ter tiroteio. É um pouco mais grave. Às vezes você faz um barulho e incomoda a vizinhança, mas o seu vizinho faz festa com pipoco. Uma hora um pipoco desse acerta na sua casa. Então assim, você vai se juntar nesse negócio de fazer festa junto com ele? Assim, pô, vamos juntar nossas festas, eu já faço barulho, aqui tá complicada a situação. Misturando com a sua, a gente vai conseguir organizar, porque aí meu povo é pacífico, vai organizar o seu pipoco. Não sei, me parece que pode virar tudo pipoco. Né? Me parece que pode virar um tiroteio. Então quando eu olho pra isso, eu penso mais ou menos assim. E não sou aquele cara ultra, nossa, vai acabar o planeta, não é isso. Eu acho simplesmente que seria uma moeda com a pressão inflacionária muito grande. E principalmente porque aqui tem um ponto. Vamos lá. O real tem mais estabilidade que a Argentina, né? Que o peso argentino ali. O real tem mais estabilidade que todas as moedas no momento atual aqui do Cone Sul. E além de ter mais, a gente tem mais poder também. O que é poder? A gente negocia mais, a gente é mais relevante para o Cone Sul, a gente negocia com mais países, a gente tem mais poder, de modo geral. Na política internacional não tem como dizer que o Brasil não é a maior potência do Cone Sul. Então, se a gente tem mais poder e tudo, por que a Argentina não usa o real? Porque ela está querendo imprimir dinheiro. Ela quer ter a condução ali dessa moeda nova para poder fazer algum tipo de injeção de dinheiro. Então, acho que o Brasil não precisa ceder a isso. Acho que o Brasil pode, como potência que ele é, exercer um pouquinho mais de controle aqui no Cone Sul e falar assim, olha, vamos negociar em real. Você já negocia comigo, eu sou um dos seus principais parceiros comerciais, quando você for negociar comigo, eu quero você negociar em real. Você vai fortalecer o real, vai ter uma relação um pouco mais tranquila aqui. Então seria uma solução talvez muito mais assim, nossa, Raul, mas aí não vai respeitar a soberania da Argentina. Pois é, mas assim, entre respeitar a soberania da Argentina e a gente entrar num problema ou não entrar, eu acho que talvez o real aqui ajuda até os argentinos, porque impede eles ali talvez de ter esse controle sobre essa moeda. Eles não têm que ter, eles já provaram que não conseguem fazer isso muito bem. É lógico, isso aqui, cara, é um viés tão absurdo, né? Porque eu tô defendendo uma política completamente focada no poder do mais forte, né? É imperialista o que eu tô defendendo. Tô defendendo o imperialismo no Cone Sul e tô defendendo assim com a maior tranquilidade, parecendo que eu tô falando de segunda-feira. Mas a prática é que eu acredito que nesse caso específico aqui, se estamos falando de trabalhar coletivamente, poderia funcionar melhor, né? Então seria a Argentina trabalhando com a gente e não necessariamente a gente trabalhando com a Argentina e com todo mundo junto. E a gente tem mais um problema aqui, e assim, eu tô entrando numa seara onde eu não sou ultra especialista, mas a gente tem mais um problema aqui que o Uruguai agora iniciou uma negociação com a China que vai ferir um pouco os princípios do Mercosul. Então a gente está com o próprio Mercosul em risco nesse momento agora, porque o Uruguai ele está negociando diretamente com a China para fazer algum tipo de parceria que pode afetar completamente o Mercosul aqui, porque eles podem começar a fazer importações com preços diferentes, etc. Estão combinando isso desde julho do ano passado. Então agora o Brasil tem que correr atrás. O Lula foi ali, inclusive, tentar negociar com o presidente uruguaio, que é mais liberal, e falou certo, porra, o Uruguai tem que se desenvolver, o Mercosul está ultrapassado, várias coisas ultrapassadas, a gente quer desenvolver e tal. Então, além disso aqui, ainda existe uma negociação que pode ser que o Brasil e a Argentina entrem nessa furada de fazer moeda junto, o Uruguai entra numa conversa com China, que é um país muito maior, que é um país com muito mais poder, e começa a sair um pouco dessa zona do Mercosul. Isso aqui poderia afetar completamente, que eles poderiam ter preços mais baratos para importação, pode ter negociação mais funcional, aí Brasil e Argentina podem tentar aplicar uma retaliação ali. Olha onde você vai chegando, pode tentar aplicar uma retaliação. Isso aqui pode sair um pouco de controle, porque acaba que o Uruguai pode não querer vir para cá preços competitivos, aí faz uma pressão para a gente não importar mais direito da China. Não gostei disso não. Eu acho que o melhor caminho seria a Argentina adota o real nessa negociação que a gente faz com a Argentina, a balança comercial é mais favorável pra gente, inclusive, então eles têm que se ajustar ali, dá uma ajustada nisso aqui bonitinho, usa um realzinho, vamos negociar bonitinho com o Uruguai pra fazer, juntar aqui um bololô e fazer uma pressão mais forte lá na China, né? Aqui, ó, Cone Sul todinho, juntinho, que é o que o Brasil tá tentando fazer até aí, né? O Brasil falando assim, me leva junto, Uruguai. O Lula quase falou, leva nós. Foi basicamente isso aí, que não é um erro. Nesse ponto, é bom levar mesmo, porque
isso aí a negociação acontece sozinha. Então, é isso aí. E aí, o que eu acho? Diante disso, né, eu mudo a forma como eu vou investir, altera alguma coisa no meu ponto de vista. A primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala de investimento é que se você começa a se guiar mais pelo noticiário político, né, e mais pelas notícias do dia do que pelos fundamentos das empresas, do que por aquilo que está acontecendo realmente, você vai virar trader. Porque você começa aqui a querer fazer movimentações baseadas aqui. Então essa notícia pode impactar isso aqui, eu vou comprar aquilo ali. Não era isso, mudaram de ideia, eu vou vender aquilo ali. Não funciona assim. Empresas com lucros consistentes, bons negócios, não tem problema, nem no Brasil, nem no mundo inteiro. Boa parte das empresas brasileiras que estão na nossa carteira aí, se você é um investidor realmente apto e que fez uma separação setorial, já são empresas que têm participação lá fora, que exportam bastante em dólar, que têm uma economia um pouco mais globalizada. Fora isso, a gente já investe aqui em várias empresas dolarizadas, a gente já tem posição nas maiores empresas americanas. Vamos combinar? Nossa carteira já é segura, já estamos protegidos. Não está seguro quem tem todo o dinheiro na conta corrente, está correndo risco de vir uma pressão inflacionária de alguma maneira. Por hora, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O que eu digo para vocês sempre, cara, quem faz a UVP não passa frio, tá sempre coberto de razão. Por quê? Você vai lá na UVP, estamos ensinando a investir internacional faz 2 anos, muito antes de se falar em qualquer um desses problemas. Então assim, o que eu te recomendo fortemente, começa seu ano do jeito certo, vem aqui ó, faz a sua análise de perfil. Raul, beleza, como é que eu vou confiar? É muita gente falando muita coisa, todo dia tem alguém falando alguma coisa. Não tem ninguém com um trabalho igual ao nosso. Ninguém, eu garanto isso pra você. Concluiu a UVP, não aprendeu a investir, devolva 100% do seu dinheiro. Aponta um que faz igual. Não tem. Inclusive pode ir lá no Reclame Aqui, a gente não tem reclamação, compara com qualquer um dos meus concorrentes. Vou aqui ao vivaço, faço na cara, tá? Faço aqui na cara. Ninguém pode dizer isso. Raul, tem que 2 reclamações ali, reclamando porque ninguém reclama. Essa é a reclamação que a gente tem dos nossos alunos. Então assim, não tem, é uma piada, né, os caras zoando aqui. Todo dia alguém visita aqui desejando que a gente faça uma reclamação e não acontece. E agora a gente vem para aquele ponto importante, já que você já foi aqui no link, já fez a sua inscrição, né, a gente vem para um ponto importante aqui. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo, dançando e curtindo banda e não consigo, né? Será que alguém do Raimundos viu essa porra? Alguém deve ter mandado, olha esses caras cantando aqui. Fala, velho, que merda é essa, cara? Se viu, vocês podiam deixar a gente usar a música de verdade, pro YouTube não dar strike na gente. Aí. Eu não quero ficar cantando isso não, eu canto mal. Matheus, 4ª vez. Eu fiquei com dó já, funcionou a copy, não sei nem se é a 4ª mesmo. Como os ETFs podem reinvestir os dividendos das empresas da carteira, como o IVVB11, se eles apenas acompanham o índice do S&P 500/dólar? Consegue mostrar isso em gráficos? Pois tenho receio de investir em ETF. A sua pergunta é boa mesmo, porque pode parecer complicado. Mas vamos lá, quando você está dizendo que um ETF faz um reajuste na carteira dele para acompanhar o índice, o que significaria isso? Só para você entender. Vamos supor o seguinte, um índice, ele define 10 empresas e ele vai investir 10% em cada empresa, né, inicialmente. No mês seguinte, recebeu os dividendos. Eu posso reinvestir cada dividendo acompanhando a proporção. Então, 10%, 10%, 10%, eu vou manter a proporção. No ETF não é 10%, então às vezes é 1% numa empresa, 2% em outra, 0,7% em outra. Ele vai pegar o dividendo, vai reinvestir acompanhando a proporção. Você vai ter um crescimento ali acompanhando a proporção. Não é um problema, não existe nenhum problema, não precisa de um gráfico para você entender isso. Reinveste de acordo com a proporção. Então vai acompanhar ali o S&P 500 de acordo com a proporção e não tem nenhum problema. E outra coisa é que você está partindo do princípio que todos os índices não consideram o reinvestimento dos dividendos. Eu poderia muito bem pegar um índice que considera o reinvestimento dos dividendos ali. Então, não existe nenhum problema. A pergunta, apesar de boa, a análise, ela não fez tanto sentido, apesar da pergunta ser muito boa. O Valdir Bernardes falou, Raul, tem como você fazer um vídeo sobre ETFs que vão pagar dividendos na B3? É muito bom que a gente está aí com uma informação de ETFs. Alguém deve estar falando muito de ETF ultimamente. Da mesma forma que eu disse para vocês agora que não existe nenhum problema, né, dos ETFs poderem reinvestir os dividendos, também não tem muito o que se dizer, né, quanto aos ETFs pagarem dividendos. Então, os ETFs ali no Brasil hoje em dia não pagam dividendos, lá fora já pagam dividendos há muito tempo, as empresas vão pagar dividendos ali, o ETF vai te pagar os dividendos, não tem problema nenhum, você pode reinvestir tanto nesse ETF quanto em outras empresas da sua carteira, seguindo critérios de rebalanceamento. Qual que é a única coisa que isso pode modificar? No Brasil hoje, a gente tem uma situação muito melhor do que os Estados Unidos no quesito de dividendos, né? O Brasil já tem muito imposto, inclusive isso é uma coisa que às vezes eu gostaria de conversar com o pessoal
mais alinhada ali na canhota. Porque muitas vezes fala-se muito, né? O Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre dividendos, mas não percebe que o modelo de tributação no Brasil é diferente. A gente cobra imposto sobre faturamento, né? A gente não cobra imposto sobre lucro. Então isso aqui é um problema grave. Às vezes uma empresa pode estar tendo prejuízo ali e ela ainda assim pagaria os impostos. Então, se vocês querem modificar a questão dos dividendos, eu até concordo, não tem um problema, mas teria que primeiro passar por uma reestruturação da forma como as empresas pagam imposto, tá bom, gente? Porque senão não faz muito sentido. Tô disposto a te mostrar aí que o Brasil paga mais imposto que a maior parte dos países do mundo inteiro nas empresas. Inclusive, consigo provar esse número, apesar de não pagar na pessoa física, né? Que talvez seja um erro mesmo. Isso aí, se você quiser discutir, Raul, às vezes parece que é um erro, porque deveria pagar mais na hora de distribuir para você do que deixar na empresa, porque a gente teria um incentivo para as empresas crescerem, investirem mais. Olha aí. Isso aí eu consigo concordar com o canhoto. Não tem problema. Agora, não dá para falar frase de efeito. Ah, Estônia, beleza, mas compara a gente com o resto dos países do mundo, né? Fica difícil para mim. E aí, compara também para onde tá indo esse imposto. Fica difícil para mim também. Então, a questão é complicada. Aí, nisso de pagar dividendos, não muda nada. Só a única coisa que poderia mudar é que se começar essa tributação, acaba ficando ruim, né? Porque aí o ETF não distribuindo dividendos e reinvestindo em si mesmo era melhor. Aí se começa. Mas isso aí já é um caminho, às vezes, né? Que o pessoal ali vai usar para cobrar o imposto ali e lascar a nossa vida. Então, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Vejo vocês na UVP, porque eu sei que vocês vão entrar. E o negócio é o seguinte, ultimamente, essa época, período do ano, período chuvoso. E aí fica aí a informação para você. Talvez tenha bolor na sua casa, tá? Coisa que vai dando fungo, cresce nas paredes e tudo, e você pode estar ficando gripado ou doente por conta do mofo que está na sua casa. Então checa bem os telhados, as casas, vê se não tem mofo na sua casa. Respirar mofo faz mal para a saúde. Tchau.